Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que temos em Jesus o nosso modelo e o nosso guia, que o nosso Pai de amor e de misericórdia, o Criador do Universo, que nos permite estarmos todos reunidos à sombra do amor do seu Filho dileto, que esse Pai de amor nos envolva com a sua paz, com a sua luz, com a sua alegria, nesse momento tão grandioso, quando nos reunimos em nome dele e em nome de Jesus, para estudar e comentar o Evangelho tão lindo que representa uma bússola para todos nós que seguimos na direção das estrelas. O nosso irmão Patrick, por impossibilidade dos seus compromissos relevantes na área profissional, ficou impedido de estar aqui com vocês nesta noite. Mas nós estamos em substituição, também levando a semeadura, levando a palavra amorosa de Jesus, interpretada pelo nosso irmão Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, e atualizada à luz da psicologia profunda pela nossa veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Que nesta caminhada de hoje, todos nós unamos os nossos corações em prece para favorecer a aproximação, a atração dos espíritos amigos para nos ajudarem, para abençoarem os lares de vocês, abençoarem a Casa de Guará, o Recanto de Potira, abençoarem a nossa Bahia, o nosso Brasil e o nosso planeta nesta época de transição planetária, onde a pandemia do coronavírus tem feito bastantes dilacerações na nossa sociedade, em muitos dos seus aspectos dolorosos. Mas a lição de hoje é rica. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 14, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a veneranda benfeitora dá no capítulo dela o título Renascimentos. E ela esclarece também que já na época de Jesus foram registradas no seu Evangelho várias passagens em que as manifestações populares já se referiam à ressurreição, que nós entendemos como a reencarnação. Portanto, ela explica daqui a pouco a questão da ressurreição da carne, ressurreição dos mortos, mas aqui Allan Kardec foi muito generoso, colocando várias partes do Evangelho, onde são citadas as informações sobre a crença da continuidade da vida, da imortalidade da alma. No item 1, quando Jesus questiona o que é que diz o povo que eu sou. No item 2, João Batista, que tivera sua cabeça cortada por amando de Herodes, Herodes vivia assustado, porque diziam que Jesus era a reencarnação de João Batista, outros diziam que Jesus era a reencarnação de Elias, e ele ficava assustado, porque ele mandou degolar João Batista. Tudo isso está aqui no item 2. No item 3 também, aqui temos uma coisa importante, após a transfiguração do Monte Tabor, quando seus discípulos então interrogaram desta forma, porque no Monte Tabor, naquela reunião tão significativa, Jesus, Moisés e Elias, quando os apóstolos Pedro, Tiago e João viram Elias, então disse: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Quer dizer, antes de Jesus, o Messias volte Elias. Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. E agora vejam que frase importante e significativa Jesus disse e foi registrada por Marcos no capítulo 9, nos itens, versículo de 11 a 13. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que Jesus falara sobre a questão de ter vindo e eles não conheceram, fizeram dele o que fizeram. Mas a veneranda benfeitora, ela reservou 2 itens para serem estudados. O item 5 e o item mais adiante aqui, o item muito significativo, o item 25. E vocês vão ver por quê. Nesse item 5 é o diálogo de Jesus com Nicodemos,
onde Jesus esclarece como é realizada a reencarnação. E no item 25 é a necessidade da reencarnação. Portanto, ela quis colocar bem luz nesses dois pontos para que nós entendêssemos realmente o porquê da reencarnação, a necessidade da reencarnação, como ela já já vai falar no livro dela, e aqui esse diálogo que ele teve com Nicodemos. Vejamos, vamos ler calmamente para entendermos esse colóquio de Jesus com Nicodemos. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes se Deus não estivesse contigo. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus recebeu aqueles elogios, mas foi direto ao assunto, porque Jesus entendia, sabia, compreendia qual o interesse dele. Ele queria um ensinamento valioso que ele não tinha alcance de perceber, não era ensinado no Sinédrio. Então ele foi direto ao assunto. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Era isso que Nicodemos queria. Por isso que disse-lhe Nicodemos: como pode um homem já velho nascer novamente? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Parece até uma forma infantil de... Não, ele não estava entendendo isso. Como é que uma pessoa já velha vai entrar novamente no ventre da mãe para nascer de novo? Se a pessoa já está velha, a mãe já deve ter desencarnado. A deturpação do entendimento, ele não conseguia alcançar. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos agora fazer umas reflexões. Jesus falou: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele dividiu, Espírito é uma coisa, corpo é outra. Quando ele ressalta aqui, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Ele disse um simbolismo, porque na época os judeus entendiam que tudo vinha da água, que Deus fez as coisas tudo da água. Mas ele não tinha condições de falar sobre a fisiologia humana, especialmente nessa área feminina, porque Nicodemos não tinha absolutamente condição de entender. Eles não sabiam nada de medicina nem de fisiologia humana. Quando Jesus falou: se o homem não renasce da água e do Espírito, nós podemos também compreender que o Espírito vem do plano espiritual no renascimento. E que renascer da água, nós vamos olhar hoje e até entender isso, que o espermatozoide é uma gotícula de água. E o óvulo feminino também é outra gotícula. Quando dois se juntam, naquele momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, o espírito é vinculado a ele. Então, renascer da água, o que se simboliza a matéria, e do espírito, que vem do plano espiritual. É uma coisa linda a fecundação, o nascimento, a forma de uma vida. Por isso que as mães são chamadas de co-criadoras de Deus, porque Deus no universo é o Criador Supremo, e as mães criam, porque do seu ventre, após a fecundação, o Espírito reencarna. E aí Jesus continua: mas como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas,
Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Por isso vocês vejam a dificuldade de um espírito da elevação de Jesus tentar transmitir algo que ele não tinha condições de compreender. Ele era mestre em Israel. É claro que os judeus eles tinham 3 livros sagrados: a Torá, que representa o que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento, o Talmud, que é o livro que orienta os procedimentos, os relacionamentos interpessoais na coletividade, e tinham a Cabalá, o livro sagrado, esotérico, que a maçonaria se utiliza dele no grau 33 para explicar todas essas profundidades de conhecimento que Nicodemos deveria saber, porque ele era doutor da lei, portanto conhecedor da Cabalá judaica, mas não tinha os conhecimentos que hoje nós temos para compreender melhor a reencarnação e como a existência desse procedimento, dessa união do espírito com o corpo, porque o espiritismo, graças à permissão que Jesus deu, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador para falar, repetir, lembrar tudo o que eu estou dizendo e dizer outras coisas que eu não posso dizer agora. O espiritismo veio com essa missão grandiosa de iluminar consciências. Por isso que Nicodemos tinha percepção, tinha o conhecimento, mas ele não tinha o modus operandi completo, como nós temos hoje com o conhecimento da doutrina espírita. Vejamos agora o que a veneranda benfeitora nos oferece de conhecimento para ampliar a nossa compreensão, quando ela nos fala aqui. Olha a ternura, olhemos a ternura, como ela esclarece, como ela explica a Nicodemos, que era rabino e doutor da lei, interessado em conhecer a verdade, desnudou-a com audácia, porque antecipando praticamente 2000 anos, quando não existia conhecimento de fisiologia humana, ele desnudou a verdade com audácia, enfrentando talvez, está inventando coisas pela ignorância e a limitação dos conhecimentos de medicina do corpo humano, mas ele desnudou-a com audácia quanto à necessidade de nascer de novo, de voltar ao proscênio terrestre, aqui ao plano terrestre, a fim de reeducar-se, de reconhecer atitudes, de aprofundar conhecimentos, de libertar o eu profundo dos fortes grilhões do ego. A respeito disso, a fim de reeducar-se, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida, na página 81, ela nos diz explicitamente, abre aspas, ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes do passado, para crescer na direção de Deus. Viram a sintonia, a beleza do que é que representa a reencarnação? Então vamos adiante, porque ainda falta abordar o item 25, que ela fala aqui, que é na questão da justiça. Nicodemos, despertando ante a resposta, compreendeu-a de tal forma que, lúcido, voltou à interrogação. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Quer dizer, o processo ele compreendeu superficialmente, mas na essência não tinha condições de compreender. Por isso que ela vai mais adiante aqui, já voltando para outro aspecto, o aspecto da ressurreição, que os judeus entendiam nessa parte do retorno do espírito, ressurreição, no significado de ressurgir. No seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária, no Novo Testamento, sob 2 aspectos. Primeiro,
a daqueles que retornam no corpo espiritual e confirmam a sobrevivência da vida. Aí o que eles chamam de ressurreição dos mortos vem através da sua aparência perispiritual, eles são vistos pelos médiuns. Eu vou repetir. No seu sentido integral, a ressurreição se apresenta na mensagem neotestamentária sob dois aspectos. Primeiro, a daqueles que retornam em corpo espiritual, perispírito, e confirmam a sobrevivência da vida, o que eles identificavam como ressurreição dos mortos. E a outra, em que o espírito se reveste de matéria, de corpo, a fim de dar prosseguimento aos processos da conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo, o que eles chamavam de, expressando a ressurreição da carne. Que na Cabalá, que eu tenho volume, quando eu alcancei o grau 33 da maçonaria, eu recebi de presente a Cabalá judaica, lá eles falam ressurreição na carne. Só que durante o processo de mudanças que ocorreram em várias partes por interesses próprios, então eles colocaram, em vez de ser na carne, botaram da carne, como se fosse a carne retornando. E nós sabemos que, segundo Lavoisier, tudo se transforma. E a carne não poderia voltar novamente na sua forma primitiva. Então, é a ressurreição na carne, em outro corpo especialmente constituído, formado para envolver aquele espírito que volta ao proscênio terrestre. Viram que beleza? Isso é que é explicação. Nós vamos entendendo, vamos esclarecendo, vai caindo como uma luva. Só agora que nós estamos entendendo Jesus explicitamente. Mais adiante, ela fala uma coisa que também muita gente tinha dúvida. Hoje já não tem, na Casa de Guará ninguém tem. Todos os seres, animais e humanos, experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos de forma a que se aprimorem e a alcançarem o estado de consciência cósmica, tanto os animais como os seres humanos. É interessante. Isso é lindo, é conhecimento maravilhoso. Jesus, homem, como o ser integrado. Olha, Jesus, homem, eu vou repetir, porque é importante isso. Jesus, homem, que nunca se reencarnara na Terra, apresenta-se-nos como ser integrado, que houver adquirido conhecimento e amor, e vier experimentar provações e ultrajes, a fim de conseguir o êxito na tarefa que lhe fora confiada por Deus, como administrador e condutor do planeta Terra em que ele se hospedou. Coisa maravilhosa, coisa que a gente pode dizer, meu Deus, mas quanta beleza! Mais adiante ela ainda diz, a reencarnação é também processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir através do esforço pessoal, fazendo com que o seu amor se torne divino na ação da caridade, e cada ação positiva no campo do bem, no campo do amor, no campo da caridade, compensa uma ação negativa feita no passado, vai anulando a fim de proporcionar-nos a felicidade relativa que o planeta nos oferece. E se nós continuarmos, vamos conquistando a realidade espiritual a que todos aspiram, facultando-nos a paz e o amor em plenitude dentro de todo o nosso ser. Por isso que ela conclui aqui dizendo o seguinte: Jesus, libertador de consciências, propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo de harmonia plena, resgatar o passado, os delitos, as ações infelizes cometidas, transgredindo a lei de amor, através da psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo de harmonia plena. Nós vamos concluir para vocês
contando aqui uma história linda. Vocês estão vendo aqui, é porque na tela do computador sai ao contrário, mas é o amor em sol maior. Um conjunto de rosas brilhantes, perfumadas, oferecendo milhares de conhecimentos e orientações, contadas, relatadas com uma forma poética de que Antônio de Deus fazia na Feira de Caruaru, em Pernambuco, quando encarnado. E uma das poesias que tem aqui, que representa uma reencarnação, o processo reencarnatório, que vocês vão compreender, eu vou olhando, eu vou lendo devagar e mostrando para vocês gradativamente, para que todos nós possamos relembrar e interpretar essa poesia que é linda. Eu vou resumir. É a história de um negro que veio escravo lá da África, sofrendo naqueles navios, infectos imundos, e foi trabalhar numa das fazendas no interior do Brasil. Ele foi prejudicado, apanhou muito e tinha como amor uma outra escrava, mas que nunca puderam ter um relacionamento porque a senzala não permitia. E naquele dia ele apanhou tanto, o feitor batendo nele, sobre a observação sarcástica do dono da fazenda, que só queria ouro, ouro, pouco se importava com os escravos. Quando morria um, ele até lamentava, porque era menos um para trabalhar. O que ele queria era que houvesse produtividade para ele ficar cada vez mais rico. E a história se dá, que vocês vão ver agora, ele morre. Mas como todos também passam pelo caminho da transição para outra dimensão, esse patrão dele também morreu. Mas só que ele foi para o plano espiritual com um ódio muito grande. E somente quando no plano espiritual ele se dispôs a realizar o perdão, tirar do coração dele aquilo que o afligia tanto, a vida dele mudou. E ele recebeu um presente de Deus. O presente foi casar-se. Ele veio como fazendeiro de café, casar-se com uma moça que era vizinha da fazenda, também filha de outro fazendeiro. Era o retorno dos dois, daquele amor que ele não podia ter conhecido. Eles se casaram. E uma noite, no desdobramento, eles aceitaram receber um filho. E quem era esse filho? Aquele dono da fazenda que ordenou o espancamento dele até a morte. Vejam como é a justiça de Deus que se processa tão linda e tão completa para fazer diluir o ódio com o amor em ação. Vamos começar. Retorno na escuridão. É o título da poesia. O chicote sibila no ar. Está descrevendo o ato que ele antecipou a morte dele. O chicote sibila no ar, agredindo o dorso, as costas, negro e suado, que veio preso de além-mar, quer dizer, da África, como animal feroz enjaulado. A plateia, os seus companheiros ali da senzala, em silêncio respeitoso, sente a própria dor do infeliz e, vivendo um momento doloroso, olha o patrão que nada diz. Homem ambicioso, frio e insensível, regalando-se nos prazeres do ouro que o trabalho escravo lhe fazia possível para um futuro de luxo duradouro. Vê com asco o negro que definha, calado, em lágrimas envolvido, sentindo a morte que se avizinha, por ser menos um a lhe ser servido. Por isso que ele olhava com asco, era menos um para trabalhar para ele enricar. Nada lhe importa a dor alheia, desde que a sua bolsa esteja cheia. Que importa outra vida que se encerra? É mais um corpo para adubar a terra. Assim ele dizia o patrão. E assim partiu para a espiritualidade o jovem sonhador, deixando o corpo rasgado em carmim, quer dizer, em vermelho, para despertar no além sem dor, libertando-se de tormento sem fim. Amparado e docemente socorrido, recuperou-se em hospital acolhedor, preparando-se de coração ferido para vencer o ódio com a bênção do amor. Passaram-se os séculos, reparem, passaram séculos para lhe tirar o ódio do coração. Passaram-se os séculos e a luz do evangelho que ilumina e faz amar levou-o a buscar a própria cruz e, sentindo-se sublime, aprendeu a perdoar. Esse foi o momento
glorioso na vida dele. Volta ao proscênio terrestre, pleno de amor e forte na fé. Cresce no meio campestre, filho de fazendeiro de café. Torna-se moço respeitoso, alma nobre, de fina educação, trabalhador sério, aluno estudioso, traz um tesouro do coração, marcando o processo evolutivo dele. Um dia conhece Cândida Morena, antiga companheira da senzala, a mesma que o amava, doce e serena, que o viu morrer sem poder amá-la. E o amor os uniu felizes no altar, em clima de festas e felicidade, sonhos de luz em afetos de olhar, ninho tépido, quer dizer, morno, que abriga a caridade. E eis que o casal, consultado no plano espiritual, aceita receber em clima de ternura um espírito arrependido saído da loucura para uma expiação dolorosa e funesta. Enfim, no berço rico, uma criança chora. Aquele casal agradece a missão de Jesus de acolher o ex-patrão assassino que deplora não distinguir quem o ama com os olhos sem luz, os olhos cegos. Ele voltou, recebendo todo o amor, mas ele jamais poderá ver aquele que os estão amando. É a expiação dolorosa. É a expiação. Enfim, no berço rico, uma criança chora. Aquele casal agradece a missão de Jesus de acolher o ex-patrão assassino que deplora não distinguir quem o ama com os olhos sem luz. A reencarnação é uma bênção de Deus. E Emmanuel, em um dos seus livros, nos fala que pelos benefícios que a reencarnação realiza, as oportunidades que proporciona, os caminhos que apresenta, favorecedores de tudo para a nossa evolução, representa quase um perdão de Deus pelo que nós fizemos, porque ele nos coloca Deus nos momentos com as pessoas mais adequadas que nós prejudicamos, com as oportunidades mais sublimes para que possamos reparar o nosso passado e seguir o nosso caminho, seguindo o Evangelho de Jesus com toda a segurança na direção das estrelas. Que o Senhor nos abençoe nesse instante, que nos ajudem as lições desta hora a refletir na nossa vivência, na nossa reencarnação. O que é que nós estamos faltando para perdoar aqueles que nos machucaram, nos ofenderam? Se nós queremos uma semeadura de amor e vamos fazê-la, nós vamos colher o amor. É preciso compreender que a justiça divina, ela se manifesta de uma forma reeducativa, não punitiva, mas de regeneração do espírito claudicante, dando sempre a todos nós as oportunidades mais grandiosas e sublimes, com a orientação de Jesus através do Evangelho, para que possamos chegar com segurança e felizes na direção das estrelas. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos abençoe e nos envolva a todos com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Deus os abençoe, meus queridos irmãos.